Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada em direção à perfeição espiritual seja cada dia mais firme, consistente e rápida, porque assim conquistaremos mais rapidamente a verdadeira felicidade. Hoje temos mais uma vez o mesmo grupo de estudiosos da semana passada. Temos conosco Adalberto. Que a paz seja convosco. Temos a Julinha. Que a paz do Mestre Nazareno esteja com todos. E este que aqui vos fala, certo? O espírita mais vira-lata do Rio de Janeiro, talvez, quiçá do Brasil, né? Hein? Concordo. Eu gosto da Julinha, que ela está sempre de acordo, viu? Concordo. O que você acha, Adalberto? Não concordo. Não é? Você é mais vira-lata do que eu? Você precisa me conhecer. Ai, meu Deus do céu. Esse programa Luz na Penumbra vai virar um humorístico, sinceramente. Mas enquanto a gente puder fazer a turma sorrir, nós vamos estar plantando esperança, tá? Mas é melhor estudar sorrindo do que sisudo, né? Exatamente. Cara feia, não, tem que ser bom humor. É ou não é? Espírito de luz tem bom humor. Não é o nosso caso. Mas tudo bem. Somos Não, vira-lata. a gente tem que aprender com eles, né? Já que nós não aprendemos mais nada, ao menos eu aprendi algum Exatamente. Vamos começar hoje o capítulo 7º do livro 3º de O Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, e vamos estudar o tópico Necessidade da Vida Social. E vamos formular a primeira pergunta para Adalberto. Pergunta 766. A vida social está na natureza? Certamente. Respondem os bons espíritos. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Precisamos considerar algumas situações interessantes. Há pessoas que certamente você, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado nos ouvindo, que já ouviu ou então já falou: eu não preciso de ninguém. Egoisticamente, encheu o pulmão de ar, eu não preciso de ninguém. Interessante que a roupa que eu visto, alguém teceu. A comida que eu como, alguém plantou, alguém cuidou, alguém transportou. A água que bebo, alguém tratou. A luz, a energia que faz com que a lâmpada acenda, o ventilador funcione, a geladeira funcione para conservar os alimentos. Alguém está na subestação das grandes empresas que têm a responsabilidade de nos trazer energia a partir da hidrelétrica. Muita gente está trabalhando.
Quantas pessoas, por esse Brasil afora, na roça, na labuta diária da roça, acorda às 4 da manhã, 3 da manhã, para cuidar da roça, a plantação de café, dos animais, enfim. Quantas pessoas trabalham para que esta lei, dessa necessidade da vida social, se dê? Então, aquele que enche a boca e diz que não precisa de ninguém está equivocadíssimo. Precisa analisar os seus próprios conceitos, precisa analisar o seu próprio egoísmo, porque se formos nos aprofundar um pouco mais, o doador universal doa de forma anônima a todos nós. Tudo provém da misericórdia e a bondade do nosso Criador. Aí o egoísta diz que não precisa de ninguém, passa mal, mesmo sendo ele doutorado em advocacia, ministro do Supremo, presidente da República, ladrão, usuário de droga que vive na boca de fumo, passa mal, vai para lá, vai depender de quem? Do enfermeiro, para trocar suas fraldas, limpar suas fezes, da faxineira do hospital, que muita gente, quando sai de internado, só agradece ao médico, mas esquece de agradecer aquela simples funcionário que está ali trabalhando. E que evitou a infecção hospitalar dele. Exatamente. Porque higienizou o ambiente. Exatamente. Então, quantas pessoas numa unidade hospitalar trabalham para que aquela unidade hospitalar esteja em funcionamento? Quantos profissionais que hoje estão trabalhando sem salários, mas estão trabalhando? Por que estão trabalhando? Porque têm responsabilidade profissional e humanitária. Então, a lei de sociedade, essa necessidade da vida social, não fosse Deus misericordioso, como diz o bom baiano, nós estaríamos lascados. Ai, Adalberto. Ele continua sendo o antigo sambista, né? Hein? Eu não diria que eu sou o antigo, permaneço sambista, porque o samba é cultura e nos traz orações para a avenida. Se formos buscar aí na internet uma bateria de uma determinada escola de samba, antes do esquenta no setor 1, todos os ritmistas, meus irmãos ritmistas, oraram o Pai Nosso. Foi muito legal. Deus está em todos os lugares. Como diz Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Até mesmo na terra, né? Até mesmo na terra. Então, na pergunta 767, vamos ouvir a palavra da nossa Julinha. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza, Maria Júlia? Claro que sim. Nos dizem os espíritos. Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Olha, se eu fico isolada em qualquer lugar, né? Tem pessoas que adoram ficar isoladas para não ser contaminadas pelo mundo, né? Mas não é o mundo que me contamina, sou eu que me contamina. Porque se fosse assim, Jesus tinha sido contaminado pelo mundo. E Jesus não se afastava de ninguém. O maior exemplo é a necessidade da sociedade. Jesus veio para nos ensinar a verdadeira face de Deus, vamos assim dizer, porque até então Deus era um guerreiro. E Jesus veio viver em sociedade. Ele não se afastava de ninguém, da prostituta, que naquela época o cobrador de impostos era considerado um marginal. Ele não se afastava de ninguém.
Não se afasta, né, Júlia? Não se afasta, continua se afastando. Estou dizendo, é o maior exemplo da necessidade de viver em sociedade. Quando eu vivo isolada, até a minha finalidade aqui no planeta para de existir. Nós viemos aqui para aprender. Se eu não tenho contato com outras pessoas, eu não aprendo. E às vezes nós aprendemos até muito mais com aquela pessoa que nós dissemos que está no mau caminho, porque eu vou aprender aquilo que eu não devo fazer. E às vezes eu pensando que eu sou tão anjo, tão pura, né? Não quero me contaminar, eu não consigo ter um intercâmbio que vai me possibilitar até entender melhor o meu irmão. Que às vezes eu venho lidando com ele, eu percebo o que o levou ao crime, ou aquela fase tão negativa que ele está na sua existência e que nós apenas julgamos. E quando nós começamos a interagir em sociedade, nós temos a oportunidade de aprender o porquê daquilo. A vida é um aprendizado, né? Nós viemos à Terra para aprender incessantemente, não é para pagar pecados, como tem muitos espíritos que falam, né? Não, a gente vai aqui resgatar. Não, a gente não está resgatando nada, porque nós nem conseguimos ainda aprender. A gente vai resgatar, sim, o dia que eu aprender corretamente as leis divinas, que eu for exemplificá-las, eu estou aprendendo, né? Por enquanto, eu só estou tentando aprender com meus irmãos de caminhada. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Complementando esta resposta que a nossa Julinha explanou, eu gostaria de ouvir mais alguma coisinha do nosso Adalberto, porque ele fez um comentário que eu achei espetacular a respeito dessa questão do Pai Nosso, da bateria da escola, antes do desfile das escolas de samba. Não podemos nos esquecer de uma coisa: nós estamos no mundo. Jesus não deixou de estar em contato com o mundo. E o que ele fez? Deu o exemplo para modificar o mundo e a história em antes dele e depois dele. Como disse a Julinha, Deus antes de Jesus era o Deus guerreiro, o Deus da guerra. Depois de Jesus passou a ser Deus o Pai, o que educa utilizando de justiça e de misericórdia. Então, o que você complementaria a respeito desta pergunta 767, Adalberto? É endossar o que a Julinha fez aí, os seus comentários, mas acrescentar também que aquele que tem a pretensão de viver dentro de uma bolha também está lascado, igual o baiano, né? Porque a bactéria está aí, né? Exatamente. As bactérias estão aí. A gente respira. Sabe? Impossível, para refletir, meu irmão e minha irmã, para refletir. Se nós somos dependentes do Criador, necessitados, todos nós, sem exceção, não importa que tenha patente alta, soldado raso, peão de obra, não interessa. Sem oxigênio, ninguém vive. Não sobrevivemos. Então, parar com essa conversa fiada de viver isolado. Se não me falha a memória, um ator já falecido, Valmor Chaga, vivia isolado na Serra das Araras. Duvido que ele estava isolado. Duvido, porque lá estavam nossos irmãos da natureza, né? Os animais, as formigas, né? Os macaquinhos, as frutas, as bactérias. Os gatos do mato. Não tem jeito. Então,
redondamente equivocado aquele que se diz isolado, né? Como diria um grande médium compositor, que dizia que eu vivia isolado do mundo quando eu era um vagabundo sem ter um amor. Hoje em dia eu me regenerei, sou um chefe de família da mulher que amei. E um outro bom compositor baiano, preguiçoso e gostava de uma rede, no final de uma melodia ele dizia assim, ó: pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Dorival Caymmi. Todos são espíritos como nós. Sem dúvida. Com certeza. E a gente tem que se lembrar de uma coisa: a sabedoria não se encontra exclusivamente na fala religiosa. Encontra-se em todas as expressões do bem geral que nós aprendemos, que possamos absorver daqueles que têm o talento para poder nos dizer das verdades universais. Na pergunta 768, Kardec pergunta aos espíritos: ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? E aí respondem os espíritos: o homem deve progredir. Sozinho, isto não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. E é interessante observar que a história prova, em diversas ocasiões, em diversas sociedades, em diversos grupos humanos e culturas diferentes, que exatamente o processo de insulamento do homem pode levá-lo, inclusive, à loucura. Então, nós estamos aqui não somente para viver e sobreviver. Nós estamos aqui para conviver, para compartilhar. É interessante que há duas palavras que parecem muito semelhantes. Apenas por uma letra elas se diferenciam. Uma é solitário, a outra é solidário. De um T para um D há uma diferença enorme. Solitário é aquele que se isola ou que está isolado de alguma maneira do grupo social onde convive. Solidário é aquele que se integra ao grupo, se integra à comunidade e procura contribuir para que esta comunidade, para que esta sociedade se torne a cada dia melhor. Aí Kardec nos traz o comentário a esta pergunta, essa resposta diz assim: nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. E aí a gente volta ao comentário da primeira pergunta feita pelo Adalberto, nos falando a respeito da necessidade da água potável que nós bebemos, que alguém captou a água, filtrou, tratou
e tornou-a potável para nós. A energia elétrica que foi gerada na hidrelétrica foi passada por linhas de transmissão e distribuição e chegou a nossas casas na voltagem certa para não queimar os nossos aparelhos. A alimentação que alguém tratou a terra, arou a terra, regou, plantou, trabalhou, cuidou para evitar as ervas daninhas. Não é isso? Sem contar, João, daqueles nossos irmãos que sacrificam-se diariamente para nos alimentar. O peixe, o boi, a vaca, né? Para nós degustarmos uma sardinha fritazinha, né? Então, a lei de sociedade, ela é tão perfeita, né? Porque Deus é perfeito. E aí fica o caboclo lá do outro lado achando que é autossuficiente. Pelo amor de Deus. Total. Né? E aí isso aí me faz lembrar, inclusive, não sei se alguém aqui já leu um livro chamado Robinson Crusoe. O Robinson Crusoe. Conheço a história por muita gente falar, mas eu nunca li, não. O autor é Daniel Defoe. Detalhe interessante. O autor, ele mostra, Robinson Crusoe é um sujeito que é um náufrago, e ele descobre uma coisa interessante. Quando ele, por exemplo, tenta fazer uma coisinha com argila para poder ter pelo menos um frasco, poder recolher a água da chuva, poder beber e não morrer de sede, tá? O que ele descobre? Ele tinha feito fogo, só que quando a argila secou, quebrou facilmente. Aí quando ele montou de novo e deixou perto do fogo, houve o cozimento da argila e ele descobriu que a argila cozida ficava mais resistente. E então ele vai fazendo diversas descobertas, que são descobertas do homem primitivo. Só que o homem civilizado, por não precisar fazer mais, ele não sabe como é que se consegue aquelas coisas. Mas alguém fez, né, João? Alguém fez. Exatamente. Em sociedade, cada um dá o seu contributo e, nesse contributo, consegue fazer com que a vida de cada um seja mais fácil, seja mais tranquila, facilite o processo de conviver e de educar-se. Então, vamos pensar nos exemplos dados, não somente dentro dos textos doutrinários, mas dentro daqueles textos que nos mostram o nosso potencial e que nos mostram o quanto nós não podemos ou devemos permanecer isolados, porque é este isolamento que nos vai levar a uma condição de precariedade. E uma coisa é certa, vivendo dentro de qualquer ambiente humano onde tenha mais uma pessoa, nós teremos que conviver. E temos que conviver, inclusive principalmente com aqueles que pensam diferente de nós, porque com aqueles que pensam diferente de nós aprendemos alguma coisa, porque eles são nossos irmãos, são espíritos como nós em evolução, e é com eles que nós vamos aprender a viver efetivamente. Pensemos a respeito disso, reflitamos profundamente a respeito dessa matéria. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos aproveitar o tempo para fazer com que a nossa caminhada em direção à evolução espiritual seja cada dia mais firme, mais consistente, mais rápida para a conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus.
Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra. E nós estamos aqui para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 13, ainda, porque é um capítulo meio longo, que tem por título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ou seja, trata de nós praticarmos a nossa beneficência, a nossa caridade, sem estarmos envolvidos em nenhum pensamento, nenhum desejo de sermos vaidosos, de chamar para nós as luzes deste trabalho. Como eu disse, é um capítulo longo, há diversas mensagens aqui, nós ainda estamos nas mensagens mandadas pelos Espíritos, e hoje, mais especificamente, vamos dar início ao item 15, e que vai nos ser estudado aqui pela Marta Batista, que está sempre aqui conosco para trazer seus comentários, e continuamos com o suporte técnico do Cláudio, aqui na assistência técnica. Marta, vamos à luta, Marta, vamos trabalhar. Vamos à luta, vamos trabalhar. Né? Vamos dar prosseguimento a esse tema da beneficência, né? Através do qual vários espíritos nos enviam mensagens e cada um, né, toca num determinado ponto diferente para que a gente perceba a importância de realizar a beneficência, mas para que a gente, acima de tudo, perceba como realizá-la, né? A caridade, não basta você sair distribuindo coisas, né? Você precisa saber como fazer. Isso é fundamental, né? Caso contrário, você pode melindrar a pessoa, você pode humilhar a pessoa, né? E mesmo dentro da beneficência, da ideia de beneficência, nós percebemos que a beneficência não é só você lidar com a caridade material, né? Ela é caridade material também, mas é beneficência você ser paciente, você ser tolerante, né? É um aspecto moral, mas que também está enquadrado dentro da beneficência. Então vamos ver, no caso desse item, do item 15, vamos ver o que esse espírito protetor nos enviou. A mensagem chegou em Lyon, em 1861, e vamos ver o que ele nos fala e nos ensina. Ele inicia da seguinte maneira: meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós os que dizem: sou pobre, não posso fazer caridade. E diariamente vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, procedeis como juízes, muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficaríeis satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. A indulgência também não é caridade? Vós que sois, que só podeis fazer a caridade da indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a generosamente. Em relação à caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. Então, antes que ele inicie essa história, vamos fazer um comentário, né, um breve comentário sobre essa brilhante introdução que esse espírito protetor trouxe para nós. Então, ele começa dizendo que diariamente ele ouve, que nós todos aqui na Terra falamos sempre, constantemente, que não podemos ser caridosos, não podemos ajudar o próximo, porque não temos dinheiro. Não pode fazer caridade porque não tem dinheiro. E aí ele levanta, né, a questão de que
essa divisão de caridade material e moral é tão somente para ser didática, para que a gente possa entender melhor. Mas, na realidade, a caridade ela é vista de uma forma ampla e una, né? Então, você tem que fazer caridade. Eu não tenho recursos. Não. Qual o recurso que você tem nesse momento? É o recurso que você vai lançar mão, sendo tolerante, sendo indulgente, sendo paciente, né? E as circunstâncias do dia a dia, elas te oferecem um número enorme de oportunidades para você treinar esse tipo de caridade, né? Sobretudo da paciência e o da indulgência. Em casa, então, né, com os familiares, então, nem se fala, né? A gente nunca consegue ser, como ele diz aqui, indulgente. Não indulgente com o parente, aquele parente mais difícil, não é com aquele que é bonzinho, que é educado, né? Que é uma pessoa que tem como ser bem educada e civilizada. Não, aquele mais difícil. Porque esse que é bonzinho, esse que é mais tranquilo, a gente não precisa, né, usar de fazer o esforço de retirar de dentro de nós aquelas virtudes que poderão ser úteis ali no trato, né, na intercomunicação. Então, são justamente esses mais difíceis, que demandam de nós essa tolerância, essas virtudes de tolerância, indulgência, paciência, né, eles que precisam. E é uma forma, né, excelente para a gente não só treinar humildade, treinar uma série de virtudes, mas, como ele diz aqui, se vocês não têm o recurso material, que pelo menos tentem exercitar essa caridade moral. Que é, como ele diz aqui, ele fala logo da indulgência e ainda diz, na maior parte das vezes, vocês, além de não perdoarem nada, ainda procedem como juízes. E é verdade, né? Nós quase sempre estamos julgando. Em família, então, que ninguém está vendo, né? Nenhum estranho está vendo, a gente está sempre julgando. Até porque a gente se sente à vontade para fazer isso, porque sabe que não tem ninguém observando, né? São só os parentes mesmo ali. E aí a gente solta, né? E mostra aquele lado nosso, né, mais complicado. Então é necessário que a gente reflita sobre isso a partir dessa proposta que ele inicia, né? E comecemos a treinar essas virtudes morais para que, se por um acaso se porventura você não tem como um recurso material para auxiliar o próximo, que pelo menos você então se comprometa com Deus a desenvolver essas virtudes no interrelacionamento, sobretudo dentro de casa. Isso é fundamental. Então ele segue dizendo que vai contar uma história do outro mundo. Então vamos ver o que ele nos conta. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses homens viverem, cada um terá as suas boas ações colocadas em um saco. Por ocasião da sua morte, esses sacos serão pesados. Quando os 2 homens morreram, Deus mandou que lhe trouxessem os 2 sacos. Um era grande, estava cheio, bem estufado, e o metal que enchia ressoava. O outro era pequeno e tão fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. E cada um daqueles homens reconheceu o que lhe pertencia. Este é o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço, fui rico e dei muito dinheiro. Este é o meu, disse o outro homem. Eu sempre fui pobre. Ai de mim, não tinha quase nada para dividir com os outros. Mas, ó surpresa, quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve e o menor ficou tão pesado que elevou muito o outro prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação.
e para ver o teu nome figurar em todos os santuários do orgulho. Além disso, dando, não te privastes de nada. Vai para a esquerda e fica satisfeito porque as tuas esmolas ainda foram contadas como alguma coisa. Então, antes de nós vermos o desfecho que foi dado, né, que aconteceu com o pobre, com o outro, que tinha um saco com poucas moedas, né, de caridade, mas que pesou mais na balança do que o do rico, muito bem, o que aconteceu? Ele viu, reconheceu o seu saco, porque era um saco maior, porque ele tinha sido rico, e aí realmente ele deu muito, né, do que tinha para a caridade, mas qual a surpresa quando foi colocada, né, quando foi colocado o saco na balança, pesou pouco. A balança praticamente não se alterou. E, logicamente, né, a gente vai ver a contrapartida do que o outro, que tinha um saquinho, né, pequeno, leve, pesou muito. Então, na realidade, esse homem, né, rico não soube fazer a caridade. É aquilo que a gente falou no início. É uma coisa que o Tony sempre fala, né? Ele sempre fala sobre isso, a questão de como fazer a caridade. Você precisa ser inteligente, não é no sentido de que você tem que ser um gênio para fazer a caridade, mas você deve ser inteligente para que você verifique quais são os requisitos fundamentais para aquele ato de caridade, né? Então, um dos primeiros que nós sabemos, e até porque o título do capítulo é esse, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, é justamente de você dar para aquele que está precisando com muito amor, com muito carinho, para que na hora de você oferecer o que ele precisa, seja o que for, você possa oferecer sem que ele se humilhe, sem que ele seja humilhado por você, no caso, né? Sem que ele se constranja diante daquela ajuda. Então, isso é muito importante, né? Que a gente esteja sempre atento. Por quê? Porque uma forma mal equivocada, né, e mal colocada na hora de oferecer uma ajuda, com certeza vai fazer com que aquele saquinho, né, entre aspas, que é uma alegoria da caridade, vai fazer com que ele pese menos. Lógico, porque é como ele disse, né? Ele deu primeiro, né? Ele deu do que tinha. Então, isso aí já é um ponto. Ele não deu do que faltava para ele, quer dizer, ele não fez sacrifício nenhum. Então, esse é um ponto primeiro que a gente destaca. E, além disso, logicamente, ele não deve ter tido a sensibilidade, né, suficiente na hora de fazer a oferta dele. Então, quantas vezes a gente vê pessoas na família, né, que auxiliam as outras, aí você, não, puxa vida, olha, fulano, nossa, fulano ajuda demais, né, ajuda, oferece isso para aquele parente, que é aquele primo que é mais... É menos abastado, né, que precisa, que é pobre, que necessita daquela força, porém, ele faz sim, mas faz com aquele peso, daquela forma pesada, dizendo que, reclamando daquilo que está fazendo, porque aquilo para ele torna-se um estorvo. Ele faz, ele pode fazer porque ele tem bastante recurso financeiro, mas faz de má vontade. Porque ele acha que aquilo é um estorvo. Ele se sente como se tivesse uma tonelada em cima dele. E se sente preso, né? Porque aquilo tudo que ele precisa realizar tira um pouco da liberdade dele. Mas tudo isso é a forma como a pessoa entende e recebe aquilo que está realizando. Então, essas questões todas são levadas em conta na hora, logicamente, né, de você ser avaliado no aspecto da caridade. Então, esse homem rico aqui, que é o exemplo da história, ele com certeza, ele não realizou de forma correta a caridade. Não realizou. E ele diz aqui, esse é o meu, disse o outro homem, o pobre. Eu sempre fui pobre, ai de mim.
não tinha quase nada para dividir com os outros. Então, olha a diferença. Por que o saco dele pesou mais? Porque ele, do que ele tinha, por menor que fosse a quantidade de coisas ou o que ele tinha para oferecer, era oferecido com sensibilidade, com amor, com humildade, né? Querendo realmente ajudar aquela pessoa, tirar daquela pessoa aquele momento tão difícil e desesperador que ela estava passando. Então isso muda totalmente. Aí muitas vezes a gente se pergunta, mas será que aquela caridade daquele homem rico, né, que foi o exemplo aqui da história, mas que deu reclamando do que estava dando, reclamando do que tinha que fazer para aquele que precisava, seja um parente ou não, será que não foi uma caridade contabilizada por Deus? Olha, os espíritos dizem que materialmente pode até ser contabilizada. Pode até ser, querendo dizer o seguinte, nem sempre é contabilizado. Mesmo você ofertando aquela caridade. Mas ele diz que moralmente, em hipótese nenhuma. Então, companheiros, a gente tem que começar a refletir sobre isso, né? Se você faz por obrigação, se você faz reclamando e atirando na cara daquele que você está ajudando, o que você está fazendo, isso aí perdeu todo o valor. E ele então conta o desfecho. Depois ele disse ao pobre, deste muito pouco, meu amigo, porém, cada uma das moedas que estão nesta balança representou uma privação na tua vida. Olha, quer dizer, não só a pessoa não se incomodou de oferecer algo que ele fazia falta, né? Como aquilo que a pessoa deu com todo o amor, desapegado, entendeu? É aquela coisa, não, eu estou dando, mas a gente tinha até programas, né, humorísticos que mostravam isso, né, e o outro segurava a mão daquele que aparentemente estava dando, né, como quem diz, olha, ele está oferecendo, mas ele não quer oferecer de jeito nenhum. E o outro segurava a mão dele, né, e ele tentando fazer aquele movimento. Quer dizer, um segurava a mão para ele ofertar, e ele próprio, né, segurava a mão, fazia força para não oferecer. Quer dizer, então isso é o que vai no interior da pessoa. É o que ela sente. Se ela pudesse, ela não oferecia nada. E ela, então, se sentiria muito melhor. Essa pessoa é totalmente apegada. Totalmente apegada. E ele segue. Se não deste esmolas, fizeste a caridade. E o que é mais importante, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que ela seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, tu o desculpaste em todas as suas ações. Passa para a direita e vai receber a tua recompensa. Então, quando ele diz aqui, né, que esse homem pobre, que tinha um saco aparentemente vazio, né, mas que pesava mais do que o outro que era cheio, ele deu daquilo que faltava, que ia fazer falta para ele, daquilo que iria ser uma privação para ele, porém ele deu desapegado, com o coração aberto, né? Ele foi e entregou porque ele agiu pelo impulso do coração, pelo sentimento, percebendo que aquela pessoa, independente se ele podia ou não fazer, aquela pessoa, naquele momento, precisava mais do que ele. E ele, então, abriu seu coração e estendeu a mão e deu aquilo que tinha. Por menor que fosse o valor material daquela caridade, com certeza, quando ele deu com o coração aberto, totalmente desapegado daquele bem exatamente que ele ofereceu, ele então demonstrou que ele era uma pessoa, né, um espírito com grandeza moral. Por quê? Porque ele não pensou duas vezes, olha, eu tenho dificuldade, mas essa pessoa tem mais do que eu, no momento ela tem mais, e o que eu tenho aqui, eu quero oferecer. Então, com certeza, né, o desapego
Muitas vezes a pessoa diz, nossa, fulano ajudou um familiar, deu até um apartamento. Mas de que maneira que deu? Essa é a questão. Vai ser avaliado da maneira como ela ofereceu. Então, como é que este homem, né, que nós citamos o exemplo, né, daquela pessoa abastada que oferece para um parente, até mesmo um apartamento, mas de que maneira? Será que aquilo foi oferecido porque o outro estava precisando mesmo daquilo? Ou porque foi melhor até mesmo, né, aquelas questões familiares, melhor para o outro que estava oferecendo, para que ele não se chateasse, não se aborrecesse? Pronto, vou fazer isso, pronto, fico livre, me despreocupo. Se foi dessa maneira, sinto muito, mas com certeza não se enquadrará nesse segundo caso da caridade do pobre, né? Tanto é que só esse desapegado é que foi para a direita, passou para a direita. Não é mesmo, Antônio? Marta, veja bem, nós estamos ouvindo aqui essas mensagens, né, deste capítulo, e elas mostram para nós, e se eu vou perceber, não é uma tecla só, né, que a caridade não está exatamente no ato que você praticou ou no objeto, ou no recurso que você ofertou, mas está na intenção, na motivação que levou você a praticar aquele ato ou fazer aquela doação. Está claro aqui nessa historinha que ele mostra, a história dos sacos, né? É. Que o importante não era a quantidade de vezes que praticou a beneficência, não era o valor pecuniário da beneficência, nem o número de pessoas que foram atingidas pela beneficência, mas sim o desapego com o que você prestou aquela beneficência. E geralmente é mais desapegado, geralmente quem assim, não tem amor às coisas que detém, as coisas materiais, né? A pessoa se desprende daquilo com mais facilidade. E isso não depende se a pessoa tem muito ou pouco, porque o cara que tem muito também pode ser um desapegado, porque tem tanto que nem liga. Da mesma maneira, o pobre pode ser um desapegado porque ele sente que aquilo não é o que vai só, não são aqueles objetos ou a falta deles que vai fazer ele ficar melhor ou pior. Então, nos dois casos, a pessoa não pode ter como desculpa, porque eu já tinha muito, então como é que eu faço? Vou sempre dar do que me sobra, porque nunca vou ter falta. Não, veja bem, você vai dar do que sobra, mas tem que ter qual a motivação, o que você sentiu, qual era o seu desapego daquilo. E o pobre também, pobre pode dizer, puxa vida, eu sempre vou dar do que me falta, né? Porque eu estou bem na fita, porque eu sempre vou dar do que me... Não, se ele der, mas com essa intenção, já não vale. Por isso que é uma coisa até certo ponto difícil de nós atingirmos a verdadeira caridade. Porque ela não se prende simplesmente na beneficência do ato ou do objeto da doação. E sim na motivação assim, que fez você praticar o ato, o que levou você a fazer aquilo, o desapego, assim, é o que nós vamos estudar mais adiante neste capítulo, o que você sentiu, sua piedade, sua empatia, o que levou você a fazer aquilo. Por isso que a caridade é que é a salvação, só na caridade que busca a salvação, fora da caridade não há salvação, porque a caridade é para todos podem praticar. Ela não está assim, adstrita ao bem que você possui ou não. Ela está adstrita ao que você sente quando você fez. É aí que nós estamos longe ainda de atingir esse patamar. E temos que ter ciência disso, estar convencidos que nós estamos longe de praticar essa caridade. E a que nós praticamos hoje ainda é muito incipiente, mas é o que nós podemos fazer hoje. Claro. Então também não podemos nos recriminar, porque é o que nós podemos fazer, mas temos que ter ciência que não basta, ela é só o começo. Nós temos que lutar, trabalhar, lutar dentro de si mesmo, para um dia chegar a fazer a verdadeira caridade. Por isso que eu falo que você tem que ter uma certa inteligência, perspicácia, sabedoria para poder
usufruir do ato que bom que você está praticando. Não aquele ser simplesmente um ato mecânico que não vai trazer para você nada de bom. Seu saco não vai pesar nada lá do aqui do outro lado. Você teve o trabalho, achou que estava fazendo muito e na realidade perdeu o seu tempo. E fora, né, Antônio, que aquilo que a gente oferece, seja o que for, fica impregnado do nosso fluido. E o fluido tem a ver com os sentimentos. Sem dúvida. Quer dizer, então, que tipo de fluido está? O fluido só tem a ver com o nosso sentimento. Exatamente. Ele é o nosso sentimento. Isso. Então, o que você transmite nesta hora de praticar o ato é que é importante. Exato. Não é exatamente o ato, nem o objeto, o valor que você está transferindo para a pessoa. É bom nós termos isso claro, para que possamos realmente trabalhar para o nosso benefício futuro. Sem dúvida. Mas nosso tempo já está esgotado. Vamos ficando por aqui e a todos muito sucesso nesta semana, se Deus quiser. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.